Plano de carreiras e cargos do Inmetro. Artigo 49. Fica estruturado, a partir de 1º de julho de 2006, o Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Inmetro, composto por cargos de provimento efetivo regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 50. O plano de carreiras e cargos do Inmetro é composto pelas seguintes carreiras e cargos. Inciso 1. Cargo isolado de provimento efetivo de especialista em metrologia e qualidade sênior, estruturado em classe única, com atribuições de alto nível de complexidade voltadas às atividades especializadas de pesquisa, planejamento, coordenação, fiscalização, assistência técnica e execução de projetos em metrologia e qualidade e a outras atividades relacionadas com a metrologia legal, científica e industrial, qualidade, regulamentação, acreditação, superação de barreiras técnicas, avaliação da conformidade e informação tecnológica. Inciso 2. Carreira de pesquisa e desenvolvimento em metrologia e qualidade, estruturada nas classes inciso 100, B e A, composta de cargos de nível superior de pesquisador tecnologista em metrologia e qualidade, com atribuições voltadas às atividades especializadas de pesquisa, planejamento, coordenação, fiscalização, assistência técnica e execução de projetos em metrologia e qualidade e a outras atividades relacionadas com a metrologia legal, científica e industrial, qualidade, regulamentação, acreditação, superação de barreiras técnicas, avaliação da conformidade e informação tecnológica. Inciso 3. Carreira de suporte técnico à metrologia e qualidade, estruturada nas classes inciso 100, B e A, composta de cargos de nível intermediário de técnico em metrologia e qualidade, com atribuições voltadas ao suporte e ao apoio técnico especializado às atividades de metrologia legal, científica e industrial, qualidade, regulamentação, acreditação, superação de barreiras técnicas, avaliação da conformidade e informação tecnológica. Inciso 4. Carreira de gestão em metrologia e qualidade, estruturada nas classes inciso 100, B e A, composta de cargos de nível superior de analista executivo em metrologia e qualidade, com atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências institucionais e legais a cargo do Inmetro. Inciso 5. Carreira de suporte à gestão em metrologia e qualidade, estruturada nas classes inciso 100, B e A, composta de cargos de nível intermediário de assistente executivo em metrologia e qualidade, com atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas de nível intermediário, relativas ao exercício das competências institucionais e legais a cargo do Inmetro, Inciso 6. Carreira de apoio operacional à gestão em metrologia e qualidade, estruturada nas classes B e A, composta de cargos de nível auxiliar de auxiliar executivo em metrologia e qualidade, com atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas de nível auxiliar relativas ao exercício das competências institucionais e legais a cargo do Inmetro. Parágrafo 1º. As atribuições específicas dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas em ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Parágrafo 2º. Os cargos efetivos das carreiras de que trata este artigo estão estruturados em classes e padrões, na forma do anexo X desta lei. Artigo 51. Ficam criados a 30 cargos de especialista em metrologia e qualidade sênior, no quadro de pessoal do Inmetro. Artigo 52. Fica criado o Comitê do Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro, CPCI, com a finalidade de assessorar os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior na elaboração da política de recursos humanos para o Inmetro, cabendo-lhe, em especial, Inciso 1. Propor normas legais e regulamentadoras, dispondo sobre ingresso,
desenvolvimento e avaliação de desempenho nos cargos e carreiras de que trata o artigo 50 desta lei. Inciso 2º. Propor alterações no plano de carreiras, Inciso 3º. Opinar sobre os casos omissos referentes ao plano de carreiras e cargos do Inmetro. Artigo 53. O CPCI será constituído por 9 membros, sendo: Inciso 1º. O presidente do Inmetro, que o presidirá. Inciso 2º. Um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Inciso 3º. Um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Inciso 4º. 2 representantes da comunidade científica. Inciso 5º. 2 representantes do setor empresarial com atuação destacada na área de metrologia, normalização e qualidade. Inciso 6º. O diretor de administração e finanças ou da área a qual a divisão de recursos humanos do Inmetro ou equivalente venha a estar vinculada, Inciso 7º. Um representante dos servidores, escolhido pelo presidente do Inmetro, a partir de lista tríplice eleita pelos seus pares. Parágrafo 1º. Os representantes da comunidade científica e do setor empresarial, referidos nos incisos 4 e v do caput deste artigo, serão escolhidos conforme critérios definidos em ato do presidente do Inmetro. Parágrafo 2º. Para o primeiro mandato, os representantes referidos no parágrafo 1º deste artigo serão indicados pelo presidente do Inmetro. Parágrafo 3º. Os membros do CPCI serão designados em ato conjunto dos ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Parágrafo 4º. A duração do mandato dos representantes do CPCI será definida em regimento interno do Comitê. Parágrafo 5º. O CPCI reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez por ano. Artigo 54. O presidente do Inmetro instituirá a Comissão de Carreiras do Inmetro, CCI, com o objetivo de acompanhar a implementação do plano de carreiras e cargos estruturado pelo artigo 49 desta lei, avaliar o seu desempenho e propor alterações ao CPCI. Artigo 55. O ingresso nos cargos de provimento efetivo de que tratam os incisos I a V do caput do artigo 50 desta lei dar-se-á, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, respeitada a legislação específica. Parágrafo 1º. O concurso público referido no caput deste artigo poderá, quando couber, ser realizado por áreas de especialização e organizado em uma ou mais fases, incluindo, se for o caso, curso de formação, conforme dispuser o edital de convocação do certame, observada a legislação pertinente. Parágrafo 2º. O edital definirá as características de cada etapa do concurso público, a formação especializada e a experiência profissional, bem como os critérios eliminatórios e classificatórios. Parágrafo 3º. O concurso público será realizado para provimento efetivo de pessoal no padrão inicial da classe inicial de cada carreira ou para provimento de cargo isolado de provimento efetivo. Parágrafo 4º. O ingresso nos cargos de especialista em metrologia e qualidade sênior dar-se-á, unicamente mediante habilitação em concurso público de provas e títulos, no qual constará a defesa pública de memorial. Parágrafo 5º. Para a investidura nos cargos referidos no parágrafo 4º deste artigo, será exigido o título de doutor, com experiência em atividades relevantes comprovadas, durante pelo menos 10 anos após a obtenção do título, na área de atuação estabelecida para o concurso, e demais requisitos estabelecidos no edital. Artigo 56.
São pré-requisitos para ingresso na classe inicial e promoção às classes dos cargos de pesquisador tecnologista em metrologia e qualidade, de analista executivo em metrologia e qualidade. Inciso 1º. Classe A. A linha A. Ter realizado, durante pelo menos 12 anos, atividades relevantes em sua área de atuação, ou a linha B. Ter realizado, durante pelo menos 10 anos, atividades relevantes em sua área de atuação e possuir especialização em sua área de atuação, ou a linha C. Ter o título de mestre e ter realizado, durante o período de pelo menos 8 anos, atividades relevantes em sua área de atuação, ou a linha D. Ter o título de doutor e ter realizado, durante o período de pelo menos 6 anos, atividades relevantes em sua área de atuação. Inciso 2º. Classe B. A linha A. Ter realizado, durante pelo menos 6 anos, atividades relevantes em sua área de atuação, ou a linha B. Ter realizado, durante pelo menos 5 anos, atividades relevantes em sua área de atuação e possuir especialização em sua área de atuação, ou a linha C. Ter o título de mestre e ter realizado, durante o período de pelo menos 4 anos, atividades relevantes em sua área de atuação, ou a linha D. Ter o título de doutor e ter realizado, durante o período de pelo menos 3 anos, atividades relevantes em sua área de atuação. Parágrafo 1º. O pesquisador tecnologista em metrologia e qualidade da classe A deverá ter, adicionalmente, reconhecido desempenho em sua área de atuação, aferido por continuada contribuição, devidamente consubstanciada, contribuindo com resultados expressos em trabalhos documentados por periódicos de circulação internacional, por patentes, por normas, por protótipos, por contratos de transferência de tecnologia, por laudos, ou por pareceres técnicos, ou pelo exercício de atividades de apoio à direção, coordenação, organização, planejamento, controle e avaliação de projetos, em todos os casos, em quantidade e qualidade relevantes. Parágrafo 2º. O pesquisador tecnologista em metrologia e qualidade da classe B deverá, adicionalmente, demonstrar capacidade de participar de projetos na sua área de atuação, contribuindo com resultados expressos em trabalhos documentados por publicações de circulação internacional, por patentes, por normas, por protótipos, por contratos de transferência de tecnologia, por laudos ou pareceres técnicos, ou por ter realizado trabalhos interdisciplinares, ou sistemas de suporte em sua área de atuação, consubstanciados por elaboração ou gerenciamento de planos, por programas, por projetos e estudos específicos, com divulgação interinstitucional, em todos os casos, em quantidade e qualidade relevantes. Artigo 57. São pré-requisitos para ingresso na classe inicial e promoção às classes subsequentes dos cargos de técnico em metrologia e qualidade e de assistente executivo em metrologia e qualidade. Inciso 1º. Classes A e B, ter, pelo menos, 6 anos de experiência na execução de tarefas inerentes à classe imediatamente anterior e possuir certificação em eventos de capacitação, Inciso 2º. Classe Inciso 100, certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente. Artigo 58. A definição de atividades relevantes e dos eventos de capacitação a serem considerados para a comprovação dos critérios e validação dos cursos de que tratam o parágrafo 5º do artigo 55 e os artigos 56 e 57 desta lei será atribuição do CPCI. Artigo 59. Os servidores beneficiados pelos afastamentos para a realização de cursos de pós-graduação previstos no Plano Anual de Capacitação do Inmetro terão que permanecer em exercício na entidade, após o retorno, por, no mínimo, um período igual ao do afastamento. Parágrafo 1º.
Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência em metro previsto no caput deste artigo, deverá ressarcir o Instituto, na forma do artigo 47 da Lei Indicador Ordinal Masculino 8.112, de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento. Parágrafo 2º. Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do CPCI. Artigo 60. Os vencimentos dos cargos de que trata o artigo 49 desta lei constituem-se de: Inciso 1. No caso dos servidores titulares de cargos de nível superior. Alínea A. Vencimento básico, conforme tabelas constantes do anexo 11 desta lei. Alínea B. Gratificação pela qualidade do desempenho em metro. GQDI, é. Alínea C. Retribuição por titulação. RT. Inciso 2. No caso dos servidores de titulares de cargos de níveis intermediário ou auxiliar. Alínea A. Vencimento básico, conforme tabelas constantes do anexo 11 desta lei. Alínea B. Gratificação pela qualidade do desempenho em metro. GQDI, é. Alínea C. Gratificação por qualificação. GQ. Parágrafo único. Os servidores integrantes do plano de carreiras e cargos do Inmetro não fazem jus à percepção da vantagem pecuniária individual. VPI, de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003. Artigo 61. Fica instituída a gratificação pela qualidade do desempenho em metro. GQDI, devida aos ocupantes dos cargos de nível superior, intermediário e auxiliar do plano de carreiras e cargos do Inmetro, em função do alcance das metas de desempenho individual e do alcance das metas de desempenho institucional do Inmetro, quando em exercício das atividades inerentes às suas atribuições no Inmetro. Parágrafo 1º. A avaliação de desempenho individual visa aferir o desempenho do servidor no órgão ou entidade de lotação, no exercício das atribuições do cargo ou função, com vistas no alcance das metas de desempenho institucional. Parágrafo 2º. A avaliação de desempenho institucional visa aferir o alcance das metas organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas. Parágrafo 3º. A avaliação de desempenho individual a que se refere o parágrafo 1º deste artigo será realizada, pelo menos uma vez por ano, e conduzida por comitês especialmente constituídos pelo presidente do Inmetro, com a participação da chefia imediata, ouvida a Comissão de Carreiras do Inmetro, CCI, sendo a maioria de seus membros pessoas externas ao Instituto, com atuação destacada na área de metrologia, normalização e qualidade ou gestão e planejamento. Parágrafo 4º. Regulamento disporá sobre os critérios gerais a serem observados na realização das avaliações de desempenho institucional e individual para fins de concessão da GQDI. Parágrafo 5º. Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho institucional e individual e de atribuição da GQDI serão estabelecidos em ato do presidente do Inmetro, observada a legislação vigente. Parágrafo 6º. As metas referentes à avaliação de desempenho institucional serão fixadas em ato do presidente do Inmetro. Parágrafo 7º. Até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo 5º deste artigo e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, conforme disposto nesta lei, todos os servidores que fizerem jus à GQDI deverão percebê-la em valor correspondente ao último percentual recebido a título de GQDI, convertido em pontos que serão multiplicados pelo valor constante do anexo 11A, desta lei,
conforme disposto no artigo 61-B desta lei. Parágrafo 8º. O resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação do ato a que se refere o parágrafo 5º deste artigo, considerando a distribuição de pontos de que trata o parágrafo único do artigo 61-A desta lei, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor. Parágrafo 9º. O disposto no parágrafo 7º deste artigo aplica-se aos ocupantes de cargos comissionados que fazem jus à GQDI. Parágrafo 10. A avaliação de desempenho individual poderá ser realizada com periodicidade diferente da prevista no parágrafo 3º em situações específicas disciplinadas por ato do Poder Executivo. Artigo 61-A. A GQDI será paga observado o limite máximo de 100 pontos e o mínimo de 30 pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no anexo 11-A desta lei. Parágrafo único. A pontuação referente à GQDI será assim distribuída. Inciso 1º. Até 60 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual. Inciso 2º. Até 40 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. Artigo 61-B. Os valores a serem pagos a título de GQDI serão calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho individual e institucional pelo valor do ponto constante do anexo 11-A desta lei, observados o nível, a classe e o padrão em que se encontra posicionado o servidor. Artigo 61-C. Em caso de afastamentos e licenças considerados como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção de gratificação de desempenho, o servidor continuará percebendo a GQDI em valor correspondente ao da última pontuação obtida, até que seja processada sua primeira avaliação após o retorno. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de cessão. Parágrafo 2º. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor recém-nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem vencimento ou cessão sem direito à percepção da GQDI no decurso do ciclo de avaliação receberão a gratificação no valor correspondente a 80 pontos. Artigo 61-D. O titular de cargo efetivo integrante do plano de carreiras e cargos do Inmetro em exercício no Inmetro quando investido em cargo em comissão ou função de confiança fará jus à GQDI da seguinte forma. Inciso 1º. Os investidos em função de confiança ou cargos em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores, das níveis 3, 2, 1 ou equivalentes, perceberão a respectiva gratificação de desempenho calculada conforme disposto no artigo 61-B desta lei. Inciso 2º. Os investidos em cargos em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores, das níveis 6, 5, 4 ou equivalentes, perceberão a respectiva gratificação de desempenho calculada com base no valor máximo da parcela individual, somado ao resultado da avaliação institucional do Inmetro no período. Artigo 61-E. O titular de cargo efetivo integrante do plano de carreiras e cargos do Inmetro quando não se encontrar em exercício no Inmetro somente fará jus à GQDI quando: Inciso 1º. Requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República ou nas hipóteses de requisição previstas em lei, situação na qual perceberá a GQDI com base nas regras aplicáveis como se estivesse em efetivo exercício no Inmetro. Inciso 2º. Cedido para órgão ou entidade da União distinto dos indicados no inciso I do caput e investido em cargo de natureza especial ou em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores, das nível 6, 5 ou 4, ou equivalentes, situação na qual perceberá a GQDI calculada com base no resultado da avaliação institucional do período.
Parágrafo 1º. A avaliação institucional considerada para o servidor alcançado pelos incisos I e 2 do caput será: Inciso 1º. A do órgão ou entidade onde o servidor permaneceu em exercício por mais tempo. Inciso 2º. A do órgão ou entidade onde o servidor se encontrar em exercício ao término do ciclo, caso ele tenha permanecido o mesmo número de dias em diferentes órgãos ou entidades, ou Inciso 3º. A do órgão de origem, quando requisitado ou cedido para órgão diverso da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. Parágrafo 2º. A avaliação individual do servidor alcançado pelo inciso I do caput será realizada somente pela chefia imediata quando a regulamentação da sistemática para avaliação de desempenho a que se refere o parágrafo 4º do artigo 61 não for igual ou aplicável ao órgão ou entidade de exercício do servidor. Artigo 61-F. Ocorrendo exoneração do cargo em comissão com manutenção do cargo efetivo, o servidor que faça jus à GQDI continuará a percebê-la em valor correspondente à da última pontuação que lhe foi atribuída, na condição de ocupante de cargo em comissão, até que seja processada sua primeira avaliação após a exoneração. Artigo 61-G. A GQDI não poderá ser paga cumulativamente com qualquer outra gratificação de desempenho de atividade ou de produtividade, independentemente da sua denominação ou base de cálculo. Artigo 62. O servidor ativo beneficiário da GQDI que obtiver na avaliação de desempenho pontuação inferior a 40% do limite máximo de pontos destinado à avaliação individual não fará jus à parcela referente à avaliação de desempenho institucional no período. Parágrafo 1º. O servidor que se encontre na situação a que se refere o caput deste artigo será imediatamente submetido a processo de capacitação ou de análise da adequação funcional, conforme o caso, sob responsabilidade do Inmetro. Parágrafo 2º. A análise de adequação funcional visa identificar as causas dos resultados obtidos na avaliação do desempenho e a servir de subsídio para a adoção de medidas que possam propiciar a melhoria do desempenho do servidor. Artigo 63. Fica instituída a retribuição por titulação, RT, a ser concedida aos titulares de cargos de provimento efetivo de nível superior integrantes do plano de carreiras e cargos do Inmetro que sejam detentores do título de doutor ou grau de mestre ou sejam possuidores de certificado de conclusão, com aproveitamento, de cursos de aperfeiçoamento ou especialização, em conformidade com a classe, padrão e titulação ou certificação comprovada, nos termos do anexo 11b, desta lei. Parágrafo 1º. O título de doutor, o grau de mestre e o certificado de conclusão de curso de aperfeiçoamento ou especialização referidos no caput deste artigo deverão ser compatíveis com as atividades do Inmetro. Parágrafo 2º. Os cursos de doutorado e mestrado, para os fins previstos nesta lei, serão considerados somente se credenciados pelo Conselho Federal de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente para tanto. Parágrafo 3º. Para fins de percepção da RT referida no caput deste artigo, não serão considerados certificados apenas de frequência. Parágrafo 4º. Em nenhuma hipótese o servidor poderá perceber cumulativamente mais de um valor relativo à RT. Parágrafo 5º. O servidor de nível superior, titular de cargo de provimento efetivo integrante do plano de carreiras e cargos do Inmetro, que estava percebendo, em 29 de agosto de 2008, na forma da legislação vigente, o adicional de titulação passará a perceber a RT de acordo com os valores constantes do anexo 11b, desta lei, com base no título ou certificado considerado para fins de concessão do adicional de titulação. Parágrafo 6º. A RT será considerada no cálculo dos proventos e das pensões somente se o título, grau ou certificado tiver sido obtido anteriormente à data de aposentadoria ou da instituição da pensão. Artigo 63-A.
fica instituída a gratificação de qualificação. GQ, a ser concedida aos titulares de cargos de provimento efetivo de nível intermediário e auxiliar integrantes do plano de carreiras e cargos do Inmetro, em retribuição ao cumprimento de requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais necessários ao desempenho das atividades de níveis intermediário e auxiliar de desenvolvimento tecnológico, gestão, planejamento e infraestrutura, quando em efetivo exercício do cargo, de acordo com os valores constantes do anexo 11C, desta lei. Parágrafo 1º. Os requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais necessários à percepção da GQ abrangem o nível de capacitação que o servidor possui em relação. Inciso 1º. Ao conhecimento dos serviços que lhe são afetos, na sua operacionalização e na sua gestão, é. Inciso 2º. A formação acadêmica e profissional, obtida mediante participação, com aproveitamento, em cursos regularmente instituídos de graduação ou pós-graduação, ou. Inciso 3º. A participação em cursos de capacitação ou qualificação profissional. Parágrafo 2º. Os cursos a que se referem os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º deverão ser compatíveis com as atividades do Inmetro e estar em consonância com o Plano Anual de Capacitação. Parágrafo 3º. Os titulares de cargos de nível intermediário das carreiras a que se refere o caput somente farão jus à GQ nas seguintes condições. Inciso 1º. Gratificação de qualificação. GQ nível inciso 1ª, comprovação de conclusão de curso de capacitação ou qualificação profissional com carga horária mínima de 180 horas, na forma disposta em regulamento. Inciso 2º. Gratificação de qualificação. GQ nível inciso 2ª, comprovação de conclusão de curso de capacitação ou qualificação profissional com carga horária mínima de 250 horas, na forma disposta em regulamento, é. Inciso 3º. Gratificação de qualificação. GQ nível inciso 3ª, comprovação de conclusão de curso de capacitação ou qualificação profissional com carga horária mínima de 360 horas, ou de curso de graduação ou pós-graduação, na forma disposta em regulamento. Parágrafo 4º. Os titulares de cargos de nível auxiliar somente farão jus à GQ se comprovada a participação em cursos de qualificação profissional com carga horária mínima de 180 horas, na forma disposta em regulamento. Parágrafo 5º. O regulamento disporá sobre as modalidades de curso a serem consideradas, as situações específicas em que serão permitidas a acumulação de cargas horárias de cursos para o atingimento da carga horária mínima e os procedimentos gerais para a concessão da referida gratificação, observadas as disposições desta lei. Parágrafo 6º. A GQ somente integrará os cálculos de proventos de aposentadorias e pensões quando os certificados considerados para sua concessão forem obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão, e sua percepção observará o regramento do regime previdenciário aplicável ao servidor, sem prejuízo do disposto nos regimes previdenciários de que tratam as leis nº S. 10.887, de 18 de junho de 2004, e 12.618. de 30 de abril de 2012. Artigo 63-B. O servidor titular de cargo de provimento efetivo integrante do plano de carreiras e cargos do Inmetro, de nível intermediário ou auxiliar, que estava percebendo, em 29 de agosto de 2008, na forma da legislação vigente, o adicional de titulação passará a perceber a GQ de acordo com os valores constantes do anexo 11C, desta lei. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese, a GQ poderá ser percebida cumulativamente com qualquer adicional ou gratificação que tenha como fundamento a qualificação profissional ou a titulação. Parágrafo 2º. Aplica-se aos proventos da aposentadoria e às pensões o disposto neste artigo. Artigo 64.
Os atuais servidores ocupantes dos cargos das carreiras do Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, estruturado pela Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do quadro de pessoal do Inmetro serão enquadrados nas carreiras e cargos referidos no artigo 50 desta lei, de acordo com as tabelas de correlação constantes no anexo 12 desta lei. Parágrafo 1º. O enquadramento de que trata este artigo dar-se-á, mediante opção irretratável do servidor, a ser formalizada no prazo de 120 dias, a contar da vigência da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, na forma do termo de opção constante do anexo 13 desta lei, cujos efeitos financeiros se darão a partir da data de implementação das tabelas de vencimento básico constantes do anexo 11 desta lei. Parágrafo 2º. O prazo para exercer a opção referida no parágrafo 1º deste artigo estender-se-á, até 30 dias contados a partir do término do afastamento, nos casos previstos nos artigos 81 e 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assegurado o direito à opção desde 30 de junho de 2006. Parágrafo 3º. Para os servidores afastados que fizerem a opção após o prazo geral, os efeitos financeiros serão contados na forma do parágrafo 1º deste artigo ou da data do retorno, conforme o caso. Parágrafo 4º. Os servidores ocupantes dos cargos a que se refere o caput deste artigo que não formalizarem a opção referida no parágrafo 1º deste artigo permanecerão integrando o plano de carreiras para a área de ciência e tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, não fazendo jus aos vencimentos e vantagens estabelecidos para o plano de carreiras e cargos do Inmetro. Artigo 65. Os concursos públicos realizados ou em andamento, na data da publicação da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, para cargos do quadro de pessoal do Inmetro do Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, instituído pela Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, são válidos para o ingresso nos cargos do Plano de Carreiras e cargos do Inmetro, observada a correlação de cargos constante do anexo 12 desta lei. Artigo 66. Os cargos vagos de nível superior e intermediário do Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, instituído pela Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do quadro de pessoal do Inmetro, existentes na data de vigência da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, serão transformados nos cargos equivalentes a que se referem os incisos 2a-v do caput do artigo 50 desta lei, conforme correlação estabelecida no anexo 12 desta lei. Artigo 67. Os cargos de nível auxiliar integrantes do plano de carreiras e cargos do Inmetro serão extintos quando vagos. Artigo 68. É vedada a redistribuição dos cargos pertencentes ao plano de carreiras e cargos do Inmetro para outros órgãos e entidades da administração pública federal, bem como a redistribuição de outros cargos para o quadro de pessoal do Inmetro. Artigo 69. O CPCI definirá, de acordo com as diretrizes dispostas em regimento interno, plano de desenvolvimento e capacitação para os servidores do Inmetro,